Fala galera, eu sou o Gustavo e hoje a gente vai falar da tão esperada parte 4 de La Casa de Papel e também do final. Finalmente, depois de quase um ano esperando, saiu a parte 4, a quarta temporada de La Casa de Papel, que foi tensa. A quarta temporada chegou na Netflix agora no dia 3 de abril e que temporada foi essa? Um aviso para você que ainda não assistiu a parte 4. Pega os 2 últimos episódios da terceira temporada e vai assistindo para poder entrar no embalo, porque essa temporada começa com tudo mesmo. E outra coisa, esse vídeo vai ter spoilers. Bom, pra quem não lembra, a gente termina a terceira temporada com a Nairobi levando um tiro no peito depois de ser enganada pela inspetora Alicia. E aí a gente fica sem saber se ela vai morrer, se ela vai viver, fica essa dúvida por um bom tempo até chegar a parte 4. E essa temporada já chega no maior tumulto, né? É a Nairobi que é carregada pra cima e pra baixo com aquele tiro no peito, o professor que tá fugindo da polícia e tá achando que a Raquel tá morta, os policiais na frente do banco pegando fogo porque eles jogaram um míssil neles, né? Então a série já começa no maior caos. E eu achei esse começo bem legal porque, diferente das outras séries, eles não fizeram aquela introduçãozinha mostrando onde cada personagem tá, fazendo aquele mistério de quem será que vai aparecer. Não. Eles já chegam mostrando tudo do tipo, é isso que tá acontecendo, e eu achei bem legal porque deixa a gente no hype da série bem mais rápido. Agora, uma coisa que eu não gostei foi a quantidade de episódios. Eu achei muito pouco pela quantidade de coisas que estavam acontecendo, assisti muito rápido, foi a mesma coisa que a terceira temporada, então assim, dona Netflix, eu quero mais La Casa de Papel. Então vamos lá, gente. Em geral, essa temporada foi boa, aconteceram muitas coisas importantes para outras possíveis temporadas, mas eu vou confessar que eu só passei raiva mesmo. Eu fiquei muito tenso e foram poucos os momentos que eu falei, ufa, agora vai dar tudo certo, eles estão dentro do plano. Mas em geral foi uma temporada muito boa. Eu acredito que no começo, por tudo que aconteceu, todos os personagens ficaram bem confusos, né? A gente vê logo no começo eles discutindo sobre operar a Nairobi lá dentro do banco ou colocar ela pra fora pra ela ser operada por profissionais, já que a situação dela é bem delicada. E isso acabou gerando uma instabilidade no grupo logo de cara. Alguns personagens que eu quero falar aqui são o Rio, a Tóquio, o Palermo e a Nairobi, que eu acredito que tiveram mais da sua história contada nessa temporada. Então já na terceira temporada a gente vê que o Rio não é mais ele mesmo por conta da tortura e por conta de tudo que ele passou. E nessa temporada esse lado mais sensível, vamos assim dizer, foi explorado melhor, né? Ele conta realmente o que aconteceu, como eles torturaram ele, as coisas que ele foi obrigado a fazer. E a única pessoa com quem ele consegue se abrir é a Estocolmo. Ela foi uma personagem que passou muita tranquilidade pra ele, que realmente se abriu pra entender o que estava acontecendo com ele, e isso faz com que o Denver e a Tóquio em certo momento fiquem com ciúmes dos dois. A gente vê em vários momentos o Denver brigando com a Estocolmo ou a Estocolmo brigando com o Denver por conta do Rio, né? E eu acho que isso foi muito importante pro Denver entender o que o amigo dele estava passando, que ele realmente estava precisando de ajuda. E aí uma cena que mostra bem isso é quando estão os três no elevador, o Rio, a Estocolmo e o Denver, e aí a Estocolmo abraça o Rio para ele ficar mais calmo e o Denver vai lá e abraça os dois. Isso mostrou o quanto o personagem cresceu e amadureceu. E falando no Denver, a gente tem aí a introdução. Na verdade, ela já apareceu na terceira temporada. Mas a introdução oficial da Julia, que é a prima de consideração do Denver, que ela estava infiltrada entre os reféns esse tempo todo. Então ela aparece mais nessa temporada e a gente vê que ela é uma personagem trans. E aí uma cena bem bonita é quando ela vai explicar pro Denver sobre essa transição, porque até então o Denver só conhece ela como Juanito, e aí ela fala que ela sempre se sentiu uma mulher, que ela sempre foi uma mulher, e eu achei muito bonito. A Tóquio foi outra personagem que cresceu bastante nessa temporada. A gente deixa de ver o lado mais infantil dela, vamos assim dizer, e começa a ver o lado mais líder, né? Então é ela que toma a liderança quando a casa cai, ela que opera a Nairobi, né? E isso mostrou o quanto ela amadureceu. Ela teve que abrir a amiga dela, né? Abrir a costela aqui, tirar uma parte do pulmão. Eu confesso que essa parte eu fiquei bem arrepiado. E eu acho que essa atitude de tomar a liderança quando tudo tá um caos só mostra que ela deixou de ser aquela Tóquio que ficou bêbada quando o Rio terminou com ela.
E é claro que eu não podia deixar de falar dele, né? O Arturo, que só mostrou nessa temporada que ele tá lá pra se aparecer. Esse personagem, gente, se ele não morrer na próxima temporada, eu mesmo vou lá no banco e dou um tiro na cabeça dele, porque não é possível. Além dele querer se aparecer, ele só faz merda, ele é um covarde que fica mandando os outros fazerem as coisas pra ele. Ele não assume nada, ele só atrapalha a vida tanto dos assaltantes quanto dos reféns. Então assim, o Arturo merece morrer. O Palermo foi outro personagem que causou muito nessa temporada, ele se mostrou extremamente instável, e eu vi muito do Berlim nele. Pra mim, ele foi a substituição do Berlim nesse assalto. E ele ser assim autodestrutivo, ser parecido com Berlim é contado ao longo da história, né? A gente vê que ele sempre foi apaixonado pelo Berlim e depois daquele fora ele mesmo fala que ele se tornou um cara que ele destrói tudo aquilo que ele toca. Mas mesmo assim não desceu, eu continuei não gostando desse personagem. Não porque ele não foi bem construído, ele foi bem construído, mas foi porque ele era muito explosivo, muito instável, a gente não sabia se podia confiar nele ou não, eu acabei não gostando. Em um determinado momento a gente vê que ninguém tá fazendo aquilo que ele quer e aí ele simplesmente resolve fazer as coisas do jeito dele, tenta sair do banco e aí ele acaba sendo preso junto com os outros reféns. E querendo ou não, ele foi a causa da morte da Nairobi. Então sim, a Nairobi morre. O que aconteceu foi que o Palermo ajudou o Gandia a se soltar dos reféns. E aí a gente descobre que o Gandia não era só um chefe de segurança, né? Ele trabalhou em missões secretas, então ele era um assassino profissional. E aí, gente, aí o bicho pega, porque aquele homem faz daquele banco um inferno. Ele consegue chegar na sala do pânico, pega todo o armamento militar e vai à caça ao grupo. E aí ele consegue sequestrar a Tóquio e em um momento que ele tá fugindo, ele dá de cara com a Nairobi sozinha. E lembrando que ela tava recém-operada. E aí ele faz dela de refém. E gente, eu vou confessar que nessas cenas eu não conseguia respirar de tão agoniado que eu fiquei. O jeito que ele prende ela e aí ele ameaça o grupo é muito horrível. E aí quando ele solta ela, ele chama a Nairobi e dá um tiro na cabeça dela. E eu fiquei desacreditado, eu juro que eu achei que era mentira e aí a ficha só caiu quando teve o funeral dela. Que aliás foi uma das cenas mais bonitas de toda a série. Porque é um momento onde todo mundo para pra prestar uma homenagem, tanto o grupo lá dentro quanto a polícia e os protestantes. E isso só mostrou o quanto ela era importante. Eu acredito que a Nairobi era uma personagem que todo mundo gostava. Ela é uma personagem que a gente descobriu que estava planejando um futuro pra depois do assalto, né? Ela estava esperando a doação de esperma do professor. Então a gente já sentia no começo que ela estava planejando uma coisa pro futuro, que ela era uma personagem que ia durar. E eles tiveram muita coragem em matar uma personagem tão amada quanto ela. Mas eu acredito que a morte dela foi uma morte necessária pro decorrer da história. Eu acho que depois da morte da Nairobi todo mundo ficou mais esperto, tanto os assaltantes, né, em procurar o Gandia e matar ele, quanto o professor. Eu acredito que o professor estava muito sem reação depois da suposta morte da Raquel. E mesmo depois que ele ficou sabendo que ela estava viva, ele ficou meio sem saber o que fazer. E aí depois da morte da Nairobi, ele meio que acordou dessa transe e viu que eles realmente estavam perdendo. E aí são nesses últimos episódios que ele volta a ser aquele professor que a gente conhecia antes, expondo a polícia, montando planos, fazendo estratégias. Ele volta a ser aquele cara que a gente conheceu na primeira e segunda temporada. Então um dos planos do professor é fazer com que a Raquel entre dentro do banco para eles conseguirem sair todos juntos. E é aí que começa o plano Paris, que consiste em salvar alguém caso essa pessoa seja pega pela polícia. Então ele meio que sequestra a Raquel e tenta colocá-la dentro do banco sem que a polícia atire neles ou que eles percebam. E aí ele engana a polícia com uma possível tentativa de salvar o Gandia e aí ele finalmente coloca a Raquel junto com os outros assaltantes. E aí é nesse momento de felicidade que a investigadora Alicia, aquela mulher que tá com esse bebê na barriga faz 1 ano, porque não é possível, essa criatura nunca nasce, encontra o covil do professor e coloca uma arma na cabeça dele. E é assim que acaba a 4ª temporada. Agora vamos falar do que a gente pode esperar para uma possível 5ª temporada. Será que vai ter? Mas antes já se inscreve no canal e deixa o seu like. A gente tá, pelo menos do dia que eu tô gravando hoje, com 233 inscritos, então o canal tá crescendo e vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Sobre a parte 5, a Netflix ainda não renovou a série, mas eu acredito que pelo sucesso que eles estão fazendo e pelo jeito que eles terminaram essa temporada, é possível sim que tenha aí uma 5ª temporada. Até porque eles deixaram muitas pontas soltas nessa temporada e a gente precisa de uma explicação, dona Netflix. Não tem como. Se tiver uma 5ª temporada, ela
provavelmente vai ser lançada ou no final de 2021 ou no começo de 2022 por conta da pandemia. E eu acredito que eles vão explorar mais a Alicia, que acabou de encontrar com o professor, né? Nossa, já pensou o bebê dela nasce lá no covil junto com ele? Nossa, ia ser demais assim, ia ser muito bom. E ainda tem a questão de como eles vão sair do banco, né? Porque até agora ninguém falou nada. Eles só falaram de entrar e de tirar o ouro, mas ninguém quis contar a parte do plano de como eles vão sair. A gente também tem a questão do Gandia, que parece que morreu, mas a gente não sabe se ele vai fazer parte do plano do professor. Eu só sei que eu quero esse cara morto, não quero saber. E tem também a Tatiana, né, a mulher do Berlim, que até agora só apareceu nos flashbacks, ela tá bem apagada. Então eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Mas então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa temporada, quais são as suas teorias pra quinta temporada e quem vocês querem ver morto, o Gandia ou o Arturo? Deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E tchau, até o próximo vídeo.